Bom dia. Queria, primeiramente, parabenizar a organização e agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é uma área nova, eu sou publicitária, eu sou coordenadora do curso de publicidade na ECO FRJ e vou explicar um pouquinho por que eu estou falando de bandas de rua, né? Na verdade, eu sou produtora de uma banda de rua do meu namorado, já desde 2013. E aí eu tinha muito interesse de falar de música há muito tempo. Eu já fotografei festivais de música eletrônica, várias coisas, mas não conseguia encaixar a música na minha pesquisa. E aí surgiu a possibilidade de participar do IASPM em Cuba, agora em março. E aí tinha um eixo que era músicas subalternas ou marginalizadas. E aí eu achei que o tema bandas de rua se encaixaria bem. E peguei essa minha experiência, né, de trabalhar como produtora e acabei fazendo uma breve entrevista com algumas das bandas, né, para levar para esse congresso, justamente na questão da marginalidade, né, e fiz um comparativo, né, de como essas bandas elas estão na marginalidade, no underground, mas também visam o mainstream, né. Então, por isso esse trabalho. E aí eu desenvolvi com base em algumas coisas que eu ouvi lá nesse congresso, que a gente publicou só um resumo, desenvolvi para levar para o ALAIC, então estou levando para o ALAIC México também essa pesquisa, e aí surgiu na lista da Compós esse simpósio, e eu, como tinha cidades aqui, tudo, eu resolvi vir e estou super feliz porque aprendi muito aqui e vai me ajudar muito. O interesse da minha pesquisa em música é fazer um pós-doc para 2018, então, por enquanto, eu estou só tateando o tema. Então, a pesquisa ainda é incipiente, é uma pesquisa exploratória. Eu trago alguns questionamentos, mais incertezas do que certezas, né? Mas vou mostrar, então, um pouquinho para vocês, né? O Rio de Janeiro ele tem se destacado como espaço, né, como espaço de manifestações. Então, o espaço público vem sendo ocupado não só pelas pessoas, mas por movimentos culturais diversos, sociais, e, sobretudo, pelas bandas de rua, né? Desde 2012, então, tem o que eu chamo do novo movimento de bandas de rua, né, porque ele já existia, sobretudo com apresentações de jazz, que o Michael Hirschman, lá da ECO, já estudou bastante, né? O pessoal do Lab Cult também fez um mapa bem legal da música do Rio de Janeiro, mas eu não sei se ele entra muito na questão da música de rua, né? Eu não me aprofundei no estudo do aplicativo de vocês. Mas desde 2012, então, eu fiz esse recorte do que eu chamo de um novo movimento, das novas bandas de rua. E por que novas, né? E aí, lá em Cuba, essa menina mexicana, Natália Bieleto, ela trouxe, no resumo dela, na apresentação, né, essa coisa de que os músicos que se apresentam em manifestações tradicionais populares ou religiosas, eles são bem aceitos, enquanto os músicos de rua, que eles têm a rua como a subsistência, né, eles são mais um estigma social, né, uma condescendência, uma desvalorização do trabalho, como se o cara estivesse pedindo ali, né. E aí esse o que eu chamo de novo movimento, né, é justamente esse pessoal que não está pedindo e tal, eles estão ali se apresentando por falta de espaço mesmo, e algumas dessas bandas, eu vou mostrar para vocês, se transformaram quase em popstars, entendeu? Então, é uma visão diferente dessas bandas, né? Então, o que eu chamo de bandas de rua, né? Esse pessoal que pega, então, eles ligam os seus equipamentos elétricos, né, no inversor, que eles trabalham com uma bateria de carro para fornecer energia, e aí para poder ligar os amps, né, de guitarra, baixo e tudo mais, e trabalham também com os instrumentos de sopro, né, normalmente saxofone, trompete e tudo mais, né. Então, eu selecionei essas 7 bandas, né. Já falei um pouquinho, então, do estado da arte e tal. E como é que eu selecionei? As 7 bandas que eu selecionei foram a Dominga Petrona, que foi a pioneira, uma banda argentina, que em 2012 foi para o Rio de Janeiro e que trouxe um pouco desse know-how de ligar os equipamentos na bateria, e todo mundo começou a ver e começou meio que copiar isso, né? E eles foram os grandes motivadores dessa nova safra aí de bandas, né?
Aí Astrovenga, Beachcombers, Tri, Bagunço, Manantropo e os Camelos. Então, como eu falei, né, como se fosse uma observação participante de 2015 até 2015, né, e as entrevistas que eu fiz em 2016 para o Congresso de Cuba. Como é que eu selecionei essas bandas, né? A representatividade delas? Pelas reportagens publicadas, né? No Jornal Dia, o Globo, impressos eletrônicos, né? Eletrônicas. Documentários, então, a cena tem chamado a atenção de muitos universitários, né? Então, a gente sempre é contatado para gravar, para documentários e tal, de estudantes e profissionais também. O Red Bull fez um circuito Red Bull de bandas em estação do metrô, não só do Rio de Janeiro, do mundo todo. O projeto Praça, no Circo Voador, que tem dado espaço para as bandas de rua. Então, mensalmente, eles têm essa apresentação, né? O Rock in Rio também, nessa última edição de 2015, eles trouxeram para a entrada do festival várias dessas bandas de rua, para tocar na entrada, na abertura, né? Não no palco, fora do festival, mas ali nos arredores, né? Bandas que participaram de projetos, né, de editais, de ação locais, Cidade Olímpica, de Niterói também, não só do Rio. E essa série Sons Urbanos do Canal Bis, que ela selecionou, são 13 episódios e cada episódio trazia as 3 bandas de rua mais legais do mundo, e praticamente em todos os episódios a gente tinha uma banda do Rio de Janeiro, né? Então isso foi bem representativo para mim. Então isso foi o que eu usei como seleção das bandas que eu entrevistei, né? Aqui é um exemplo, né, das reportagens no Globo. Aqui alguns dos episódios do Sons Urbanos, né? Não dá para ver online, mas dá para ver as chamadas das temporadas, dos episódios. E também, depois que eu fechei esse trabalho, eu conheci o trabalho do Daniel Bacchieri, que tem o Street Music Map. Ele faz alguns festivais na rua e está fazendo agora um concurso também. Ele gravou os artistas de rua individualmente, e ele pretende... aí tem lá no site para a gente votar, né? E os artistas mais votados vão formar uma banda que vai fazer uma turnê internacional, enfim. E o Daniel tem um trabalho bem interessante também. E aí também tem um outro olhar para a questão legal, né? Já que eu estou na prática, no dia a dia, lidando aí com a ordem pública e tudo mais, né? A gente tem a lei municipal do artista de rua, né? Que ela dispõe sobre a apresentação dos artistas de rua no município do Rio de Janeiro. E aí tem todas as questões da lei e tudo mais, mas tem um enfrentamento da ordem pública que desconsidera muitas vezes a lei enfim, tira os músicos do local de apresentação, mesmo eles estando dentro das normas e tal. Chegou o caso do cara, não, eu não quero ler isso aí, sai daqui, senão a gente vai tirar e tal. É bem complicado, e aí a gente tem aqui, né, principalmente no metrô também, os músicos agredidos, né? Cenas como essa, tem vídeos na internet. E uma vereadora que também queria acabar com os artistas de rua no Flamengo, mas caiu o projeto dela e tudo mais. Mas são desafios, então, que se enfrentam, né? E aí, falando brevemente das bandas, né? A Dominga Petrona, como eu falei, é a primeira, né? Que veio em 2009, Brasil 2012. Tem 5.000 cópias de CDs vendidas. Eu perguntei um pouco da diferença entre as ruas da Argentina, né, e do Brasil. Eles dizem que não há, pelo menos na opinião deles, né, participar do Rock in Rio para eles foi um sonho. O Astrovenga, né, eu entrevistei o Paoli, o baixista. O Rock in Rio foi uma realização. Também já estão no 2º CD. Eles foram para a rua por falta de espaço no circuito comercial. Beachcombers, né, foi criada para estúdio, para apresentações de geral, foi para as ruas em 2012, inspirada pelo Dominga Petrona e pelo Zózio do Astrovenga, que era do Astrovenga, e que é irmão do baterista dessa banda, do Beachcombers. Eles têm um diferencial que eles gravaram, além do CD, uns vinis, que estão esgotados hoje. Vendem, em média, 11 CDs por dia.
Eles não tocaram no Rock in Rio, mas eles fizeram um ataque na entrada do Maracanã, no show do Rolling Stones. E como disse o Gus, que era o baixista, ele não está mais na banda, acabou de sair. Ele foi simplesmente um dos melhores dias da minha vida. Fico arrepiado só de lembrar, né? O Tri, que é uma das bandas que eu produzo, né? O Mindu, o baixista, que me deu a entrevista. A banda foi criada em 2012 justamente por falta de grana para pagar o estúdio, para ensaiar. Então, eles foram ensaiar na rua e aproveitam para ganhar uns trocadinhos, né? São tidos como os músicos loucões, porque trabalham muito com a música instrumental de noise e improvisada, né? Não é um jazz, ele tem teor de free jazz, mas é assim, bem loucona mesmo. O Bagunço, que eles já se transvestem de palhaço e fazem uma performance interagindo com o público, né? Surgiu pelo Clément, que é um francês, e por isso chama Bagunço, porque ele não sabia falar bagunça, e aí vamos fazer um bagunço aqui, né? Inspirado muito nas fanfarras que a gente tem no Rio, Orquestra Voadora e tudo mais, né? Aí eles, com o sonho de criar uma fanfarra, criaram essa banda. Eles fizeram uma turnê pela França agora, tem cerca de 2.000 cópias dos CDs vendidos. A Manontropo, que também eu produzo, e que, na verdade, ela surgiu quando o Mindu saiu do Tri, e a gente criou, então, a Manontropo, e agora a gente voltou para o Tri, e a gente está com as duas bandas, com segmentos diferentes aí. Não tocamos no Rock in Rio e tudo mais. E, por fim, os Camelos, que tem o diferencial de tocar nos trens, né? E aí, esse menino também trabalha com a gente. Isso é uma peculiaridade que eu não coloquei, mas os músicos se repetem nas diversas bandas, né? Com instrumentos diferentes, é bem interessante, né? Já lançaram disco e tal, já tocaram no Circo Voador também, e tem essa relação muito de... Eles falam muito dessa relação da paz, da viagem, porque os instrumentos são djembe e o saxofone, então o tipo de música que eles tocam é um pouco diferente. Compilando algumas dificuldades, então, as denúncias, reclamações sobre o volume, o poder público, enfrentamento da ordem pública, as autoridades que desconhecem a lei, o chapéu que diminuiu, porque agora virou uma moda, então tem muita gente tocando, com qualidade, sem qualidade, então a renda também caiu, né? Então, essa competição de espaço e renda, o tempo, lógico, a chuva, que é um grande problema, eles não podem trabalhar na chuva, e no caso do metrô também, a empresa do metrô. A produção e divulgação, normalmente eles não têm produtor fixo, são muito no do it yourself. As produtoras normalmente são as namoradas ou as amigas ou os amigos, né? São essas produtoras amadoras. A Astroveng e Bagunço somente tem produtores profissionais, embora a produtora do Astrovenga também seja namorada de um dos membros. Todas as bandas utilizam majoritariamente o Facebook como o principal canal de divulgação, né? Com outras redes sociais. Só os Beachcombers aí investiram nos aplicativos como iTunes e Spotify. E a rua, para eles também, e o CD, sobretudo, é um grande canal de divulgação. Todas as bandas gravaram CDs. Há que se dizer que os CDs nem sempre têm uma qualidade, eles são muitas vezes gravados de maneira caseira, amadora, né? Feitas nas ruas, com gravadores repórter. Somente o Beachcombers gravou gravou o primeiro CD e depois em vinil também, que está esgotado. Eles publicaram outro dia que acharam o vinil deles sendo vendido no Mercado Livre por R$200. Eles, né, o CD do Beachcombers, R$200. E a novidade agora são os videoclipes, vídeos take-away que estão sendo requisitados, né? Falando um pouco dessa coisa da marginalidade, então, sempre eles estão focados no mainstream, então, embora eles tenham nascido com essa coisa da rua, todos eles querem participar de shows, querem fazer shows fora, querem fazer turnês fora. Algumas bandas querem se manter na rua, mas na rua de outros estados. Algumas bandas querem sair da rua, mas todos eles querem uma visibilidade maior do que a rua proporciona, né? Vou pular isso aqui porque não vai dar tempo, as considerações finais são repetitivas, coisas que eu já falei, e algumas inquietações, então, que ficam, né, para essa pesquisa futura, já como eu falei, a pesquisa está bem incipiente. Dá para se trabalhar com a ressignificação dessa música marginalizada, nesse contexto do mainstream, que já foi um primeiro passo que eu dei, a questão da legislação na arte pública, as relações de afetividade, identidade e representação social desses grupos,
a comunicação dos artistas com o seu público, a curadoria popular, né, que é a curadoria mais sincera que tem, que o menino vai falar aqui na sequência, o consumo e produção de sentido despertada por essa experiência, e até a questão do place branding musical, lembrando que agora nas Olimpíadas, nós somos convidados para tocar no palco do Boulevard Olímpico, e estamos com carta branca para tocar dentro do Boulevard, em vários espaços, né? Então, isso também como um cartão de visitas do Rio de Janeiro, então há de se pensar isso como um place branding, talvez, né? E aí, que eu falei, né, só citando o Daniel Bacchieri aqui, ele traz esse conceito que eu quero usar de ruas sonoras, achei interessante, que a rua é o palco mais livre que um artista pode experimentar, não há lugar melhor para ter um feedback cru e sincero de uma audiência em permanente movimento. Como ouvintes, precisamos ouvir mais as ruas. A trilha sonora das nossas esquinas é o retrato mais apurado da realidade. O Daniel é justamente do Street Music Map, aquela plataforma que eu falei a vocês. Na sequência da apresentação que vai ficar aqui, tem algumas referências que eu levantei para fazer o resumo e o artigo da LAIC, e queria agradecer, então, a atenção de vocês.